Paz, pessoal, tudo bem? Que saudade de vocês. Me desculpa, eu tava sumida, né? Tô aqui no cenário novo, que eu tava de mudança. Então, tô aqui ainda me adaptando, né? Não gravei vídeo na semana passada por conta da correria. E peço desculpas à minha ausência. Tô aqui com o setup todo montado aqui, improvisado. Mas não poderia deixar de gravar pra vocês. Como vocês estão, gente? Esses dias eu tava até conversando com uma amiga sobre IA, né? Hoje eu quero falar com vocês sobre um pouco de inteligência artificial, mas não um conteúdo técnico, mas sim uma coisa que eu observei na igreja, que eu tava falando para ela que em breve a gente teria IA pregando nas igrejas, né? E que com certeza teriam pessoas ouvindo. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque todos os dias eu recebo mensagem do mesmo pastor. Essas mensagens são escritas, então eu posso dizer que eu conheço a escrita dele, né? Eu observo muito isso, inclusive, e as mensagens sempre foram curtas, sempre traziam algo relacionado à história dele, ou algo que ele falava nos cultos, mas hoje eu senti que a mensagem foi escrita com chat GPT. Hoje não, foi uns dias atrás, porque as últimas mensagens que ele mandou são muito grandes comparadas às outras. Tem muito ponto final, onde não era para sequer ter uma vírgula, tem ponto final onde era para ter vírgula, tem travessão e muitos, e vocês sabem, né, que IA escreve com travessão, e ele nunca usou travessão, começou agora. O problema para mim não é utilizar IA, é substituir a intimidade com o Senhor, sabe? É o deslocamento da fonte. Eu tô percebendo que as mensagens que estão pregando por aí mudaram de origem. A voz deixou de ser voz, entende? Pregar para mim não é só passar informação, é ser canal, instrumento, boca de Deus. É muito importante isso. E eu fico me perguntando se as pessoas que estão pregando realmente escreveram essa mensagem ou se elas estão terceirizando isso para IA. Já que ele escreve essas mensagens todos os dias, por exemplo, o pastor que manda mensagem para mim, substituir a mensagem por um texto pronto, para mim é uma ruptura espiritual muito grande. Eu tenho a sensação de que o altar foi trocado, sabe? O altar foi trocado pela praticidade que as pessoas querem ter. Parece que os líderes estão preferindo o conteúdo perfeito ao invés da palavra viva, sabe? E as pessoas estão sendo alimentadas por isso, por algo que não vem da presença. E eu peço muito discernimento para o Senhor, todos os dias eu oro pedindo muito discernimento. Então, eu percebi algo de estranho, sabe? Sabe quando você não sabe o que é, mas você percebe alguma coisa estranha? Então, eu percebi que não vem da presença. E isso é uma traição ao chamado. A IA pode falar sobre Deus, mas não carrega Deus. Pode falar sobre a cura, mas não carrega cura. Pode falar sobre a alma, mas não tem alma. Entende? São as pessoas que têm isso. Domingo passado, eu frequentei uma igreja nova e, curiosamente, analisando, eu tenho absoluta certeza que o pastor que pregou estava pedindo para o chat GPT escrever o estudo. Ele não estava escrevendo pregações e sim estudos da Bíblia com muitas referências em inglês. De início eu pensei, nossa, esse pastor lê muitos autores em inglês, né? Mas aí eu me lembrei que o chat GPT, ele traz as referências das pesquisas em inglês. E esse pastor ficou o culto todo falando o nome das referências. Para mim foi insuportável de ouvir. Eu senti algo errado, mas eu não sabia o que era, né? Como eu expliquei para vocês. Mas agora eu sei, né? Agora tudo se encaixa. E isso corta meu coração de uma forma. Porque como cristão, eu acredito que o Espírito Santo de Deus nos usa como mensageiros da sua palavra. Ele nos conduz ao falar de Deus. Não sei se vocês lembram da Torre de Babel, mas para mim é o exemplo perfeito da humanidade tentando usar o tijolo e betume, sabe? Da época, para um propósito sem Deus. A IA é o tijolo do nosso século. O problema não é o tijolo, é o propósito por trás dele. Sem Deus, a tecnologia vira orgulho, não ferramenta. E as pessoas não me parecem estar preocupadas com isso. Quando a gente vai ministrar a palavra de Deus, a gente tem que estar em santidade, em consagração, para estarmos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Pois Deus sabe quem estará nos ouvindo, e a palavra que sai da nossa boca é algo necessário para aquelas almas que estarão lá, escutando. Quando um pregador fala sem a presença, mesmo com palavras bonitas, eu não consigo receber, gente. Assim, sobre mim, eu não consigo receber. Para mim, eu sinto algo errado. Eu percebo a falta de direção, sabe? A falta de verdade. Eu não sei se vocês conseguem também sentir isso, mas me dói ver que estão abrindo mão da intimidade com o Senhor, do relacionamento com o Espírito Santo para trazer a palavra, e estão delegando algo tão importante para IA,
Para mim, a igreja não é um algoritmo, gente, é um corpo vivo. E sabe o que é pior? As pessoas que estão lá nem sabem que não é Deus falando com elas. É a IA. Discernimento espiritual não pode ser terceirizado para máquinas. IA não discerne. IA não discerne, não sente temor ao Senhor, não tem alma, gente. Não se quebranta, não pode ouvir a voz do Espírito Santo, de Deus, gente. Então, como que a gente pode terceirizar isso para um robô, para uma máquina? A IA não pode nem consolar uma alma quebrantada, uma alma quebrada, ela não sente o que um ser humano é capaz de sentir. O Espírito Santo mostra quando é a palavra viva e quando é só o conteúdo. Isso é ridículo. Se for para ser assim, não precisamos mais das igrejas. É só pedir para IA, né? Vocês concordam comigo? Ou acham que eu tô doida? Porque se isso é real, eu não consigo acreditar. A IA tá nas mãos de quem? Isso que me pergunta. Eu me pergunto isso. Porque nas mãos erradas, a IA vira distração, idolatria, orgulho. E no meio de tudo isso, Deus continua ainda chamando homens e mulheres que digam: Senhor, eis-me aqui, estou aqui para ser usado, estou aqui para ser quebrantado, eis-me aqui. Senhor, usa os corações dispostos. Você não precisa terceirizar algo para falar bonito, gente. O Senhor coloca as palavras na nossa mente, coloca as palavras na nossa boca. Não se deixe ser confundido. Peça ao Senhor discernimento. Eu liguei essa câmera aqui, eu não sabia nem o que eu ia falar. Muitas vezes eu faço isso. Eu ligo essa câmera, às vezes não tenho um texto pronto, não tenho um script, não tenho. Porque eu acredito que o Senhor vai me dar a palavra certa, porque Ele sabe quem está me ouvindo. Ele sabe o que eu devo falar, Ele sabe o que Ele deve falar para confortar os corações. E eu, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Eu falei isso para vocês no meu primeiro vídeo que eu gravei nesse canal. Eu estava disposta e eu estou disposta todos os dias, assim que você tem que ser, disposto ao Senhor, disposto, obediente, mesmo contrariado. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que eu tô doida? Vocês concordam? Vocês não concordam? Porque parece que quando essa palavra veio naquele dia lá na igreja, que eu escutei, parece que ela bateu aqui, sabe, e voltou, sabe? Foi algo muito esquisito, muito esquisito. Algumas pessoas nem veem o que estão acontecendo, né? Nem veem que não estão sendo alimentadas. Esse que é o maior problema. E a igreja está morrendo, gente. A igreja está morrendo. E isso me corta o coração. De verdade. O que vocês acham disso? Eu quero ouvir vocês. Essa palavra foi um pouco diferente, mas era o que eu queria falar. Eu percebo até, gente, quando o texto do pastor é o mesmo. Porque tem pastores, por exemplo, que eles mudam. Eu não julgo, tá? Não estou falando isso, é um detalhe. Por exemplo, às vezes o pastor ele prega uma palavra no culto e no outro ele prega a mesma palavra de formas diferentes. E eu percebo isso. Por exemplo, um dia ele prega uma coisa específica e no outro dia ele prega outra coisa, mas ele coloca aquela primeira palavra também que ele estava pregando. Ok, eu não julgo, mas eu percebo, entendeu? E eu tô percebendo isso das IAs nas igrejas. E eu sou muito contra isso. Porque o Espírito Santo, ele não quer perfeição. Ele olha o nosso coração, né? Deus olha o nosso coração. Ele não tem a visão que o homem tem. Então não importa. Não importa se você quer fazer bonito, se você quer fazer perfeito. Às vezes o Espírito Santo só quer te usar de forma imperfeita, né? Porque às vezes você precisa ser vulnerável, às vezes você precisa demonstrar a sua vulnerabilidade para tocar na vida das pessoas. Será que a IA consegue demonstrar a vulnerabilidade? Porque ela fala tão perfeita, ela faz as coisas tão perfeitas. Será que quem é perfeito consegue ser vulnerável? Como ser humano, pode ser? As pessoas estão deixando de ser vulneráveis, né? As pessoas estão muito orgulhosas. É um orgulho tremendo. Não pode errar, não pode fazer errado. O Espírito Santo não se importa com isso, gente. Ele se importa com o seu coração. Se você fez feio, mas se você fez com um coração sincero, voltado para Cristo, é isso que importa para Deus. Eu quero deixar essa mensagem hoje. Faça de coração, entende? Você envia esse vídeo para seus amigos, seus familiares, seus colegas. Envie para as pessoas próximas de você para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante, que ele comece a distribuir esse vídeo para outras pessoas também serem impactadas e serem tocadas por esse canal, por esse pequeno ministério, né? Eu vou deixar o link também do Clube da Bíblia aqui embaixo, porque em 2026 a gente começa, então vou deixar o link do grupo. Seja muito bem-vindo, se você quiser entrar, tá? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que Deus abençoe muito, muito, muito a vida de vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha edificado a vida de vocês de alguma forma. Esse é um novo tempo, gente, eu só quero dizer isso. Eu vou contar meu testemunho da mudança, porque foi muito de Deus tudo isso. Mas eu sinto que esse é um novo tempo. Esse é um novo tempo para mim e esse é um novo tempo para você também que está assistindo isso. Deus vai fazer tudo novo. E você tem que largar, entende? Eu perdi tudo esse ano, eu vivi como Jó. E ele me deu tudo novo, ele está me dando tudo novo, né? Porque ele ainda está reconstruindo tudo. E ele vai te dar tudo novo de novo, entendeu? Você precisa olhar com as lentes espirituais, porque nada é impossível para Deus. E ele quer fazer o novo, só que você precisa ter coragem de largar o velho, para que Cristo faça novo de novo na sua vida. Você não precisa de nada que não pertence ao Senhor. Tudo que Deus vai colocar na sua vida pertence ao Senhor, e você não precisa de nada que não seja dele. Nada. Você fique com Deus, que Deus abençoe sua vida. Amém? Um beijo. Até mais.